Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a explicação da aula que vocês acabaram de ter aí sobre a independência do Brasil, tá bom? Então o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a questão da independência brasileira, que ela vai ser uma independência conturbada. O que isso quer dizer? Vão existir várias ações, não vamos ter uma guerra de fato que vai levar à independência do Brasil, mas vamos ter um conflito de interesses por vários grupos que a gente vai ver, tá? Por que esse conflito de interesses, galera? Alguns grupos vão querer manter Portugal comandando, outros vão querer uma independência, outros vão querer voltar na situação antes de Portugal chegar aqui, porque cada um tinha a sua específica vantagem, tá? Por isso que vamos ter um conflito de interesses. E esse conflito de interesses ele vai aumentar de fato lá em 1820 com a Revolução do Porto que aconteceu lá em Portugal. Por que dessa Revolução do Porto e o que isso tem a ver com nós brasileiros e o nosso processo de independência? Dom João VI, então, ele vem para o Brasil fugindo de Napoleão, certo? Deixando Portugal lá. Quando ele vem para cá, ele coloca o Brasil na condição de vice-reino. Isso quer dizer o quê? Se alguma coisa desse errado com Portugal, o que iria acontecer? O Brasil iria se tornar o principal reino. Então a corte, as riquezas, tudo mais iam ser transferidos para o Brasil. Pois bem, então o Dom João VI foge para cá, Napoleão invade Portugal, retira algumas riquezas, vê que Dom João VI não está lá, retorna. E aí depois um parceiro comercial, que é a Inglaterra, né, parceiro comercial português, começa a governar meio ali que por debaixo dos panos algumas ações econômicas de Portugal. Isso vai fazer com que a população portuguesa fique extremamente revoltada, não goste dessa ação e comece a pensar num processo revolucionário que é a Revolução do Porto, que tinha qual objetivo? Reduzir o poder do rei e obrigar a corte toda a voltar para Portugal. Por quê? Voltando para Portugal, Portugal recebeu de novo seu status de metrópole. Metrópole, o país que manda e que retira as riquezas, lembrando disso, tá? Pois bem, com esse retorno, né, então Dom João VI ele meio que se vê obrigado a voltar para Portugal, a contragosto, ele não queria, e volta para controlar a situação e não perder o seu território. Só que, muito esperto Dom João VI, o que ele faz? Ele deixa o seu filho aqui, ele volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro I no Brasil para manter as relações comerciais, tá? Bem, o que acaba acontecendo dentro disso, galera? Isso vai gerar aí um processo de insatisfação de três grupos específicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, três partidos políticos específicos, tá? O que são eles? A gente pode colocar assim, lembrando que ela coloca aqui, esses partidos que a gente está falando não são partidos políticos de fato. São grupos que compartilham das mesmas ideias, tá? Grupos sociais que compartilham das mesmas ideias. Então, o primeiro grupo é o grupo pessoal do Partido Brasileiro. O que eles queriam, então? Eles queriam que o Brasil ele voltasse à condição antes da chegada dos portugueses aqui, tá? Antes da chegada da corte, no qual eles comercializavam seus produtos, essa elite agrária tinha seus territórios, tinha suas vantagens. Por quê? Com a vinda da corte, essa galera perdeu isso. Então eles queriam que a corte saísse, não queriam uma independência, queriam só que a corte saísse e eles voltassem com seus benefícios. Já o segundo grupo era o Partido dos Portugueses. O que essa galera queria? Então os portugueses que estavam morando aqui no Brasil, eles queriam que a corte continuasse aqui e que o Brasil de fato continuasse mantendo essas relações de colônia, ou seja, mantesse obrigações com Portugal. Dessa forma eles lucrariam também, tá? E por último, o pessoal do Partido Radical, que era a galera que queria de fato uma independência do país. Nota-se, tá? A gente tem que deixar bem claro que essa independência não é contra a monarquia, porque o Brasil de fato ele vai ter um processo de se tornar independente, mas ainda a gente vai ter um governo monarca, ou seja, uma monarquia, um rei presente, tá bom? Bem, com base nisso, galera, a gente vai ter uma divisão basicamente no país em dois grupos sociais. Os conservadores, que queriam o Brasil ainda como vice-reino, mantendo as relações com Portugal, e do outro lado os liberais, que baseado nos ideais iluministas, que a gente já estudou, queriam que o Brasil se desvencilhasse totalmente de Portugal, tá? O que vai ajudar o Brasil a conseguir esse desvencilhamento, essa independência? O fato de Dom Pedro I ficar aqui no Brasil e ser influenciado por esses liberais, tá? Um dos pontos que vai ser citado, que vai ser o grande marco que vai demonstrar que o Brasil está começando a ter os seus primeiros passos na independência, é a questão do dia do fico, que quando Dom João VI pede para que Dom Pedro I, seu filho, retorne para Portugal, o cara fala, não vou ficar aqui, esse aqui é o meu lugar, a contragosto do pai.
certo? A partir desse momento percebe-se que se pressionassem Dom Pedro I, seria muito fácil conseguir um processo de independência, e foi o que aconteceu. Tá? Após várias pressões, o Brasil consegue entrar num processo de independência, que a gente vai ver mais pra frente como é que vai ser essa suposta independência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.